Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus seja louvado, engrandecido seja Deus. Nós já estamos aqui para o nosso Comando Bíblia, faltam poucos minutos para as 18 horas, horário esse que nós já estamos aqui reunidos para a oração, para junto nós clamarmos a Deus. Queridos, eu vou orar com você e por você. Como foi o seu dia? Espero que tenha sido uma bênção, que o fim de tarde traga uma viração, ou seja, à noite, uma bênção, que você possa descansar no Senhor e que você tenha uma noite tranquila de descanso. Antes de você deitar, leia o Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi ora essa oração enquanto ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. Então, nós temos que fazer orações antes de nós deitar, porque muitas vezes as pessoas vão dormir e nem oram, não oram. Tem pessoas que não oram e passam uma noite ruim, passam uma noite cansada e assim vai. Então, antes de você dormir, leia esse salmo. Outra coisa também, orem dentro da sua casa, orem dentro da sua casa. Eu aconselho, se você acordar meia-noite, ore dentro da sua casa. Se você acordar 3 da madrugada, ore dentro da sua casa, porque eu sei que o Senhor vai agir tremendamente na sua vida, tremendamente na sua casa, amém? Deus seja louvado. Já estou aqui com a Bíblia aberta, no Salmo 27, versículo 1 ao 3. Eu estava em casa e o Espírito Santo me incomodou para fazer uma oração, e antes de vir para cá, e quando eu orei, o Senhor, Ele me deu esses versículos, e aquilo adentrou no meu coração como uma fortaleza, e eu creio que vai entrar no seu coração também. Então, vamos parar, pare um pouquinho, respira, vamos priorizar a palavra de Deus, que o Senhor dos céus te proteja, te guarde, e que o Senhor venha fazer dos céus as bênçãos na sua vida, amém? Deus seja louvado. Querido, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, compartilhe as orações. Quero dar as boas-vindas àqueles que têm se achegado. Quero também dizer que você que está aqui é a pedra fundamental para esse quebra-cabeça. Então, a irmã ama vocês e que o Senhor dos céus te proteja, te guarde. Essa que vos fala é a irmã Lidiane Lima. Trago aqui as boas novas do Senhor. Deus seja louvado. Querido, quer ser abençoado? Quer viver em paz? Seja fiel ao Senhor. Viva em santidade. Viva em santidade. Sede santo como Ele é santo. Você precisa fazer propósito, você precisa orar, você precisa clamar. Faça um propósito. Faça isso. Deus, Ele vai honrar. Então você precisa viver em santidade. Você precisa viver em adoração. E o Senhor fará grandes coisas para a sua vida, porque Ele é o dono da vida. Ele é a verdade, o caminho, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, Jesus. Só existe um, meus irmãos, que pode trazer paz, salvação, luz, rocha, fortaleza. É Jesus de Nazaré. Então renda-se a Ele, busque a Ele, clame a Ele enquanto se pode achar, porque Ele vai fazer a obra por completo. Amém? Então vamos lá. Diz o seguinte, Salmo 27, versículo 1 ao 3, diz assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército acampe-se contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Querido, que salmo maravilhoso. Davi aqui expressa a sede que ele tinha pela presença de Deus. A sede, a presença de Deus, ela tem que estar conosco em nossa caminhada. Então, a palavra de Deus é refúgio, fortaleza, socorro presente nas atribulações. Então, esse salmo, esses versículos que nós lemos, são uma poderosa declaração de confiança e fé e coragem. Fé e coragem. Deus chama corajosos. Deus só chama corajosos. E outra, Deus não chama desocupados. Deus só chama pessoas ocupadíssimas para ver se você realmente vai trilhar um caminho
do id do Senhor. Então aqui é escrito pelo rei Davi, eles ensinam que a presença de Deus elimina o medo, pois ela é a nossa fonte de luz, orientação, salvação, libertação e força, certo? Então aqui nós temos alguns pontos que eu gostaria de destacar e você precisa entender para você se fortalecer cada vez mais na palavra. Hoje eu quero dizer para você o seguinte: você precisa ter uma fé ativa, nós vimos isso ontem, mas você precisa ter a espada da verdade, que é a palavra de Deus. É a espada da verdade. Ela é espada, ela corta dos dois, ela é lâmina, ela corta, ela é afiada. Então ela faz a obra. Então a primeira é: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, certo? O que é que significa? Aqui Davi afirma que Deus dissipa as trevas e nos resgata dos perigos. A pergunta teórica é: a quem temerei? Demonstra que quando reconhecemos o poder de Deus, o medo perde o controle sobre nós. O medo perde o controle sobre nós. Está repreendido em nome de Jesus o medo de avançar, o medo de se relacionar, o medo de ir, o medo de voltar. Deus vai derrubar por terra todo medo. O medo que assombra você. Amém? Deus seja louvado. Segundo, o Senhor é a força da minha vida, a quem recearei ou a quem temerei, certo? Aliás, a quem terei medo, a quem temerei. O que é que significa? A nossa coragem não vem da nossa própria capacidade, certo? Da nossa capacidade humana, não vem. Mas da força inesgotável que Deus nos oferece, que Deus nos fornece. Se você ainda está lutando com a força do seu braço, eu quero que você pare agora, porque você não vai a lugar algum. Mas se você começar a lutar com a força inesgotável que Deus lhe fornece, você vai vencer os obstáculos que vai aparecer na sua vida, porque a vida é assim. A vida traz obstáculos, traz aflições, conflitos, e você precisa vencê-los. A vida, meus irmãos, a vida é para ser vivida. E enquanto ela vibra, você vive. Nada disso de ficar em casa roendo a unha, achando que a vida é assim. As coisas vão acontecer, mas você precisa lutar, regaçar as mangas e lutar. A vida traz problemas e adversidades, mas também traz bênçãos e vitórias. Não vamos contabilizar somente as derrotas, mas as vitórias. E a vida, o ciclo de vida é esse: uns vão ter mais do que o outro vai ter mais uma posição do que você, mas você vai vencendo. Amém? Louvado seja Deus. Deus não nos chamou com espírito de medo, mas de ousadia. Louvado seja Deus. Terceiro, quando os malfeitores, avançam contra mim para me destruir, eles que tropeçam e caem. Ou seja, mesmo quando as ameaças ou os ameaçadores, ou você é ameaçado por os inimigos reais ou espirituais, aqui o salmista diz que tem a certeza de que a proteção divina é superior a qualquer ataque. A qualquer ataque. Hoje à tarde eu conversando com a irmã querida, forte abraço, e nós falávamos exatamente sobre essas coisas. Nós temos que ver que Deus é poderoso, temos que dar tanta importância para o diabo e voltar-se para Deus, porque Ele é poderoso, Ele é maior do que o Satanás. Quando ele vai lhe atacar, ele vai pedir permissão. E eu aprendo muito, porque eu creio que o Senhor é poderoso. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada, meus irmãos. O diabo ele pode se levantar contra a tua vida, mas Deus não permite que ele vá além do que Deus permite. Porque Martinho Lutero disse que o diabo era o cão usando a coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Então, se há levante, se há alguma coisa espiritual atravando a tua vida, Deus não vai permitir que isso vá além do que Ele venha permitir, porque não vai. Satanás não vai mexer com você.
Amém? Deus seja louvado, engrandecido seja Deus. Deus é maior do que as investidas de Satanás. Nós não podemos colocar Deus numa caixa. Não, 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 não. Ele é maior do que as investidas. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Somente com a palavra ele extermina todo o mal. Então nós temos também que usar a palavra de Deus. Então aqui nós vemos justamente isso, que a proteção divina é superior a qualquer ataque. Não tenha medo de galinha preta, de na encruzilhada, nem de macumba, feitiçaria, nem bruxaria. Não flerte com o diabo, mas não pense que isso vai afetar a sua vida, porque o Senhor, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, já venceu e vai vencer isso na sua vida. Amém? Eu posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Não fique ligado só nisso. Ah, fulano tem inveja, fulano é isso, fulano é... Para. Deus é maior do que essa inveja. Você não vai parar por causa disso. Amém? Às vezes o que faz você parar é a importância que você está dando e isso traz energia negativa para a sua vida. Então nunca esqueça, a proteção divina é superior a qualquer ataque. E por fim nós vemos, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá, eu manterei confiante. O que é que isso significa? Davi eleva o nível da sua fé. Eu sempre falo que nós devemos ter uma fé muito equilibrada, uma fé ativa, uma fé racional. Então aqui Davi ele eleva o nível de sua fé. Ele não nega que os problemas e as adversidades existem. Porque não adianta negar, irmãos. Não adianta você negar que os problemas existem, que as adversidades estão aí. Não adianta negar, elas estão ali. Ninguém está dizendo que é fácil, mas elas estão ali para ser resolvidas. Davi também não nega aqui. Pelo contrário, ele imagina um exército inteiro contra si. Você sabe que um exército era 70 mil homens armados até o dente, cavalos, carros de cavalo de... E ali era guerra pura. Mas o que é que ele dizia? Ah, eu nem vou temer, porque eu sei que o Deus que eu sirvo está comigo. Ele colocava Deus lá em cima. Ou seja, é o Senhor de sua vida, o Senhor dá o controle. Então, no entanto, sua confiança é inabalável, porque ele sabe de quem é o lado dele. Entende? Amém? Eu posso ouvir um amém? Então, dê legalidade no mundo espiritual. Legalidade é quando nós falamos, quando nós escrevemos, quando nós profetizamos. Não dê legalidade para o diabo, certo? Com palavras ruins na sua vida, negativa. Porque o inimigo só está esperando uma porta ali, uma brechazinha, para fazer o arruace na sua vida. Mas dê legalidade a Deus para que Ele possa agir na sua vida. Senhor, eis-me aqui. Hoje eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Entendeu? Eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus, eu vou vencer. Pai, eu estou passando por essas aflições, mas o Senhor venceu, eu também vou vencer. Nada de blasfemar contra você mesmo. Às vezes, as pessoas se sentam para blasfemar contra elas mesmas. Então, aqui nós vemos que a fé dele e a confiança era inabalável, porque ele sabia de quem é o lado dele. Ele tinha a certeza que Deus estava no controle da vida dele. Você só se desespera com algo que você não tem certeza, certo? Concorda? Então, se você tem certeza que Deus está no controle, você não precisa se desesperar, porque Ele vai dar um escape. Nem que seja nos 2 minutos do segundo tempo. Você sabe, eu não entendo muito de futebol, mas ali, ao primeiro tempo e segundo tempo, os jogadores vão lutar para vencer. E ali, às vezes, eles marcam gol, faltando pouco minuto para encerrar. E assim é Deus. Às vezes você está aí lutando, e você não tem mais força, está cansado, exausto, está igual Moisés com as mãos cansadas, e Deus diz, vai, Arão em um, bota uma pedra de um lado, uma pedra do outro, levanta as mãos de Moisés para que o povo de Israel prevaleça. Deus levanta pessoas até para ajudar você a levantar-se, a sair da depressão, da angústia, da tristeza, do mal, a de maus relacionamentos. Deus levanta, Deus é tão maravilhoso. Talvez você está aí cansado. Mas para onde você vai quando você está cansado? Para onde você vai quando você está chateado? Para onde você vai? Você vai para qual presença? A presença de Deus, ela dissipa tudo isso na nossa vida. Então, aqui é um resumo, né?
aqui o significado central é que diante de qualquer guerra ou crise na vida diária, porque nós enfrentamos guerras constantes e a pior guerra é a consigo mesmo. A maior luta que o ser humano passa é com ele mesmo, com seus sentimentos, com as suas crises existenciais, com o pensamento negativo, intrusivo que vem na sua mente. Então, a guerra maior é com os seus sentimentos. Com o que você vai fazer com eles? Mas entrega a Deus seus pensamentos. Entrega a Ele. Porque as crises da sua vida, às vezes, estão relacionadas justamente a isso, a não haver uma entrega total. A não haver uma entrega total. Então, ele está dizendo, olha, entrega, faz a entrega. Me entrega, porque eu farei a obra. Amém? Então, você pode encontrar segurança e paz, não nas suas próprias forças, mas refugiando-se na proteção do Senhor. Amém? Você se refugia. Eu amo o Salmo 91 porque dá a impressão de que Deus o salmista, o poeta ilustra como se fosse uma galinha trazendo seus pintinhos para debaixo das suas asas, certo? Então, assim é você debaixo da asa de Deus. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, tão lindo. Mesmo quando nós não merecemos, Ele está ali guardando, nos guiando, nos protegendo, tirando de todo o mal. Deus é maravilhoso. Deus opera. Deus faz milagre. Então, aqui, nós precisamos depositar nossas confianças no Senhor. Em tudo que produzimos, tudo que nós for fazer, coloque nas mãos do Senhor. Porque é uma compreensão a mais, né? É algo mais profundo sobre a vida, né? O bem, o sofrimento. Aqui, Davi tomou uma decisão crítica que define a natureza e a direção da vida que ele se esforçava por viver. Entende? Então, aqui, é algo assim que você precisa entender. O medo paralisa. Mas você precisa ter confiança em Deus. Confiança porque Ele é poderoso. Confiança porque Ele é maravilhoso. O Senhor te livra de todo perigo. Não ficarei, Ele diz assim, o Senhor me livra de todo perigo. Não vou ficar com medo de ninguém. Quando os maus, em outras palavras, ele quer dizer isso, quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que vão tropeçar e cair. Ainda que um exército venha se acampar, fique lá parado à minha procura, não terem medo, ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando no Senhor, que é a minha luz, é a minha salvação. Querido, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora. E eu te desafio, vou lançar um desafio para você. Coloque diante de Deus suas preocupações, seus medos e suas angústias a partir de hoje. E você verá que Deus, o Deus que opera, o Deus que faz milagre, fará uma obra por completo na sua vida. Eu quero terminar essa passagem lendo o versículo 1 do Salmo 91, diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Então você pode descansar. Você pode descansar, porque muitas das vezes, aqui o descanso, é um descanso aqui da alma. Um descansar da alma, porque às vezes a alma fica aflita dentro de nós. Não é? Às vezes nós estamos passando por uma luta, por uma guerra espiritual, ou até mesmo por um problema de família, um problema de financeiro, um problema da saúde. E isso acarreta em você um peso, uma angústia tão grande, você não sabe o que fazer. Mas em nome de Jesus, entregue a Ele. Entregue a Ele, para que você possa descansar. Diga, Senhor, eu entrego minhas preocupações, meu dia, minha família nas tuas mãos, eu não posso mais. Que eu durma, que eu venha me alimentar. Porque tem pessoas que perdem o sono, tem pessoas que perdem o apetite, passando por tanta luta. Que isso não venha impedir de você se alimentar.
Creia que Deus está no controle, amém? Então, quero que você coloque a partir de hoje, todas as preocupações diante do altar do Senhor, amém? E vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, graças eu te dou, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és justo, Tu és fiel. E eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que opera e faz milagre na nossa vida. Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nosso andar, nosso falar. Pai, nos ensina a viver em santidade, nos ensina a viver em adoração. Nos ensina, Senhor, a prosseguir um caminho reto diante de Ti. Senhor, neste momento nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que vai fazer na nossa vida. Senhor, também te peço misericórdia por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão na UTI, na CTI, aqueles que estão, meu Deus, em casa, acamados, aqueles que estão, meu Deus, lutando contra o câncer, fazendo hemodiálise, radioterapia, quimioterapia, aqueles que estão passando por lutos, aqueles que estão passando por guerras espirituais, aqueles que estão passando por terror noturno, aqueles que estão passando, meu Deus, por problemas e adversidades, que eles venham entregar nas Tuas mãos. Vai livrando de aneurisma, infarto, trombose, AVC, toca no nervo, na carne, no osso, no sangue, no útero, na garganta, na tireoide, nos pulmões, nas vias respiratórias. Então que o Senhor venha operar milagre, que o Senhor venha fazer a obra, que o Senhor venha trazer dos céus as bênçãos, que o Senhor venha, Jesus, abençoar a nossa vida, porque eu creio. Eu creio que grande é o Teu poder, grande é a Tua graça, grande é a misericórdia. Senhor, que nesse momento o Senhor venha operar milagre na nossa vida. Isso mesmo, o Senhor venha operar milagre na nossa vida. Então, neste momento, o Senhor vai libertando do alcoolismo, das drogas, das porfias, da prostituição, da porneia. Que o Senhor vai libertando das garras de Satanás. Vai livrando de acidente, bala perdida, contenda, briga, discussão, ansiedade, síndrome do pânico, tristeza, angústia. Vai livrando essa pessoa de toda voz do opressor, do acusador. Meu Deus, blinda a mente, o corpo e a alma e o espírito dela agora no nome de Jesus. Satanás não venha ter poder sobre a mente dela. Meu Deus, que em nome de Jesus ele venha soltar a mente dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, porque eu creio, espírito de loucura que quer enlouquecer essa pessoa, caia por terra agora, em nome de Jesus, bate em retirada para o poder do abismo, para nunca mais voltar a asolar essa família, essa casa. Em nome de Jesus, porque eu creio no Teu poder, na Tua graça, na Tua libertação. O Senhor vai ter nessa causa na justiça, entra nesse sistema do INSS, da Justiça Federal, entra, Senhor, guia esse processo, guia, Senhor, Deus, abre essa porta, abre as portas de emprego, a venda desse terreno, desse carro, dessa casa, ela precisa, Senhor, para que possa pagar as suas dívidas. O Éfata de Deus acompanha essa pessoa agora. Portas de emprego. Eu sei, Senhor, que grandes portas o Senhor vai abrir. Eu sei, Jesus, porque eu sei que Tu és Jeová Jireh, o Deus da providência. O Senhor vai livrando de falsidade, de olho gordo, de inveja, de empraguejamento, maldição. Meu Deus, que essa semana seja uma semana de bênção, de paz, de alegria, e que o Senhor traga ao nosso coração a paz que excede de Jesus Cristo, e que venha trazer paz, prazer e alegria. Vai ter com as famílias, vai ter com a saúde, vai ter com a vida sentimental, a vida financeira. Vai tirando todo cortador, todo migrador dessas finanças agora, porque eu creio, Senhor, no Teu poder, na Tua graça, que Tu és o libertador. Senhor, Tu és a nossa salvação. De quem nós vamos ter medo? Agindo Deus, quem vai impedir? O diabo não vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Anjos e proteção agora na casa dessa pessoa. Espírito de mulambo, de miséria, espírito de contenda, de divisão, de rebeldia, caia por terra agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, e lança fora para o poder do abismo, para nunca mais voltar. Pelo mesmo caminho que veio, pelo mesmo caminho ele vai voltar agora. No nome do Senhor Jesus. Pai, vai livrando de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de olho gordo. Vai livrando de voodoo, de encantamento. Vai tirando, meu Deus, o nome dessa pessoa do cemitério, das catatumbas, lá da encruzilhada, da mata virgem, das cachoeiras. Vai tirando agora, meu Deus, todo o pesar, toda a tontura, toda a gastura. Vai arrancando, meu Deus, do estômago, meu Deus, algum mal que essa pessoa está ali, que comeu algo oferecido. Cai por terra agora, Satanás, porque o Senhor é o Yeshua Mashiach, quem manda nesta casa. Senhor, visita com poder e glória, vai livrando esse jovem, essa jovem, meu Deus, de todos os males. Deus me revela que uma jovem está sendo livre de um afogamento. Oh, glória!
Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Grande é o Senhor, Deus de misericórdia, Deus de graça. Abençoa a nossa vida, Senhor. Nós tomamos posse do livramento, nós tomamos posse das bênçãos e que o Senhor venha operar milagre. Senhor, fica conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Visita cada pessoa aqui neste momento, trazendo paz, prazer e alegria de viver. Anjos e proteção na casa dela, muros de fogo, meu Deus, ao redor da casa dela, para que ela não venha tropeçar, nem cair, e nem que o mal venha prevalecer contra a sua vida. Nós oramos e agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que maravilha. Fiquem com Deus e até amanhã. Que Deus abençoe a todos. E essa jovem, Deus está livrando de um afogamento, certo? Louvado seja Deus. Você que gosta de ficar tomando banho, né, em rios, até mesmo piscinas, tome cuidado, certo? Deus seja louvado. Fique com Deus e até amanhã.